Graça e paz, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Graça e paz. Aleluia. Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura bíblica, mais uma noite de leitura. Amém? Hoje vamos estar a ler um novo livro. Ontem encerramos o livro de Atos. Agora vamos começar com o livro de Romanos. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos dar os nossos 2 minutinhos, 2, 3, né? Para as pessoas serem notificadas, mas as pessoas entrarem. Amém? Aleluia. Graça e paz, graça e paz. Aleluia. Aleluia. Hoje vamos dar início à nossa leitura do livro de Romanos. Amém? Vamos começar um novo livro. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos dar uns 2 minutinhos, né? Para mais pessoas serem notificadas. Deixa eu mandar também aqui para algumas pessoas. Amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Enquanto isso, você que pode abrir já a tua Bíblia no livro de Romanos. O livro está a seguir mesmo ao livro de Atos que lemos anteriormente. Amém? Vamos ler o capítulo 1 de Romanos. Aleluia. Enquanto as pessoas vão entrando, né? Para não perdermos assim muito tempo no início, vou dar assim um breve resumo do que lemos e o que vamos ler, né? Dentro do livro de Romanos. Amém? Um breve resumo, né? Do que aconteceu com Paulo. Né? Paulo teve preso 2 anos em Cesareia, mesmo sendo inocente, mesmo eles não tendo apresentado nada que realmente nenhuma acusação com provas, vamos assim dizer. Eles mantiveram Paulo durante 2 anos preso em Cesareia. Depois foi enviado para Roma, onde ele ficou também 2 anos, né? Preso sob, como é que se diz? Prisão domiciliar. Né? Nessa prisão domiciliar, ele ainda atendia as pessoas, né? Que vinham ter com ele. Ele pregava a palavra. E também ele aproveitou escrever. Ele escreveu, né? Esse tempo que ele esteve preso. E um dos livros que foi escrito por ele foi esse livro de Romanos. Vamos estar a ler hoje. É um dos livros que Paulo escreveu. Mas por exemplo, o livro de Romanos e todos os outros, né? Basicamente foram cartas, né? As cartas é que foram depois compiladas e foram feitas livros. Mas em princípio eram cartas. Ele escrevia cartas e enviava. Essas cartas eram enviadas para, como nós lemos em Atos, que ele ia para várias cidades, países até diferentes, né? E ele aí ia reforçando a fé daqueles grupos. Primeiro eram pessoas, né, que eram novos convertidos, e aí foram crescendo os grupos, e depois ele deixava esse grupo, ele avançava para outra cidade, montava outro grupo, assim sucessivamente. Então ele depois, quando começou a escrever essas cartas, eram cartas para esses grupos, direcionadas para esses grupos que ele tinha, né, deixado já formados. Isso tudo para quê? Para contar a experiência que ele estava a viver, contar o que ele estava a passar e os testemunhos também, né, que iam acontecendo das coisas, que é para manter as pessoas na fé. Amém? Então, como nós vimos, já falei há pouco tempo, né, que o livro de Romanos foi escrito por Paulo. Foi escrito cerca de 57 anos, mais ou menos, depois de Cristo. Amém? Aleluia, aleluia.
Mais o que? Mais alguma curiosidade aqui? É que escrevi. Basicamente, as cartas, né, que ele escrevia para fortalecer a fé dos irmãos. Nesse livro de Romanos, as cartas eram endereçadas para os crentes em Roma. Porque já havia, como lemos no capítulo de ontem, no último capítulo de Atos, que ele encontrou já alguns irmãos lá em Roma, né, que ele reuniu com os judeus e depois houve aquela discussão que ele depois foi falar, né, que a palavra de Deus, que Jesus veio para judeus e não judeus, depois criou aquela situação. Então já havia, né, crentes lá em Roma. Aí ele basicamente escreveu cartas para eles, né, que é para falar da fé, para falar das boas novas de Jesus, para testemunhar mais coisas, falar sobre a salvação em Cristo, né? Então é isso, um breve resumo. E estamos dentro do nosso horário, então vou começar a leitura. Baixar aqui o som um pouquinho. Aleluia. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Vamos dar início. Então, capítulo 1 de Romanos diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, que vem pela fé, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Amém? Essa parte aqui, se puderes sublinhar, é para fazer lembrar, né? Ficar mesmo já ali sublinhado na tua Bíblia, ao menos quando tiver dúvida, quando bater aquela dúvida no coração, a pessoa vai lá e lê. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Amém? A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Aqui, bárbaros refere-se aos que não são gregos, né? As pessoas que não eram de lá da Grécia, no caso. Tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma.
Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Aqui Paulo está a reforçar, né? Ele está a reforçar, está a explicar a eles, né, os romanos, que a salvação é pela fé. Amém? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. No 18 diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Amém? Que está a dizer o quê? Que as coisas de Deus, apesar de nós sabermos que Deus é invisível, que nós sabemos que não se pode ver Deus, nós vemos a criação de Deus. Ou seja, Ele é um Deus invisível, né? Mas que fez e faz coisas que podem ser vistas, podem ser palpáveis. Ou seja, nós temos a certeza da existência de Deus exatamente por isso, porque Ele nos dá coisas, né? Nos mostra coisas, nós podemos ver aquilo que Ele fez. Amém? Então aqui parei, não... Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Vou ler de novo essa parte, com calma, bem devagar. 21, versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Amém? Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Ou seja, isso é a consequência. Aqui no 24 começa a consequência das atitudes dessas pessoas, né? Dos atos dessas pessoas. Que trocaram a glória do Deus invisível, né? Do Deus imortal, por imagens e a semelhança de pessoas, né? Do homem mortal. Fizeram imagens de pássaros, quadrúpedes e répteis e usaram essas imagens para adoração, ou seja, trocaram, inverteram. A adoração era para o Deus, que é nosso Deus, criador do céu e da terra invisível. Quando se troca, né? Quando se troca a adoração para o nosso Deus verdadeiro, para o Deus de imagens, aí vem a consequência desse ato. E diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si,
trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Amém? Estamos a entender a consequência do erro, né, que se cometeu. Essa carta, lembrando que é Paulo a escrever para Roma. O que eu queria que vocês entendessem, né, era que Roma era uma capital, né? Era uma cidade grande. Roma era um império. Então vamos pensar assim: Roma é como se fosse a Inglaterra não, Londres hoje, por exemplo, como uma Nova York, como essas grandes capitais, né? Grandes cidades, grandes polos, né? Que a pessoa sabe que tem de tudo. Então, por ser uma cidade grande, uma cidade onde todo mundo queria ir, vamos assim dizer, né? Que tipo badalada, né? Como nós falamos nos nossos tempos hoje. Então havia muito pecado, muita promiscuidade, havia muita coisa. Então as pessoas que criam, né, no Deus vivo passaram a crer em deuses feitos por mãos de homem. Amém? Passaram a crer em objetos em vez de crerem no Deus verdadeiro. Por conta dessa adoração a deuses falsos, a deuses feitos por mãos de homem, amém? A ídolos, então a cidade, vamos assim dizer, caiu num pecado tal, ou seja, que já havia promiscuidade, já havia tudo. Então aqui já estamos a ler sobre relações entre pessoas do mesmo sexo, né? Que é para não citar aqui nomes do que é propriamente dito, né? Então aqui estamos a falar de um livro que foi escrito, o livro de Romanos foi escrito entre 57 anos depois de Cristo. Ou seja, essas coisas já acontecem há muitos anos. As pessoas agora, né, tá a ouvir mais, tá, agora está mais aberto, né? Na mídia, nas novelas, nos filmes. Então está tudo muito escancarado, né? Mas a pessoa pensa, mas desde quando é que isso acontece? Porque dizem, nos anos 70 não se via isso, nos anos 80, nos anos 60, isso já existe há muitos anos. Há muitos anos, a falar de mais de 2000 anos atrás. Amém? Só que por causa do pecado, por causa do pecado mesmo, vamos assim dizer, né? As coisas começaram a piorar. Né? A perversidade, tudo piorou, tudo o que acontecia já começou a acontecer muito mais, começou a ficar comum. Amém? Então nós conseguimos comparar hoje que essas cidades, por exemplo, que eu falei, né? As grandes cidades, grandes polos, né? São cidades onde você vê tudo. Todas as capitais, vamos assim dizer, as principais capitais de cada país, vamos assim dizer, né? Você vê muita coisa que se calhar nas cidades mais fechadas não vês tanto, não é tão aberto. Então isso temos que entender que Roma era assim, era uma grande cidade. Amém? Então com o pecado aquilo, né, foi decaindo cada vez mais. Então Paulo está a advertir sobre isso. No 28 diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos.
inventam inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amém? Esse versículo aqui é bem pesado, mas é assim, Paulo, ele foi, foi o apóstolo designado para pregar para nós que não somos judeus. Ele pregou para judeus, mas quando os judeus não quiseram mais ouvir, quando começou a criar aquela situação, então ele focou-se mais nos gentios. A palavra era para todos, todo mundo tinha direito a ouvir. Quem tivesse aberto para ouvir, ele falava para todo mundo. Mas aqui o foco é falar para Roma, que eram gentios. Como é que eles viviam, como é que eles estavam a viver, como é que estava a cidade. Então ele estava a explicar que tudo aquilo que acontecia estava acontecendo por causa deste pecado, da idolatria. E cada vez que o povo se mergulha mais naquilo, então, como nós lemos, uma coisa pior que a outra. E hoje nós conseguimos ver, é o que eu digo, se nós trouxermos sempre a Bíblia para a nossa realidade, nós vamos ver isso tudo. Nós vamos conseguir ver, acontece mesmo, isso assim, é verdade. Então nós vemos nessa cidade é mais perigosa que essa, nesse país, nesse bairro. Então consegues ver o que se nós pararmos para analisar o que acontece nesses bairros. O que acontece nesses bairros, sem falar dos crimes. Antes dos crimes, o que aquele povo faz? Aquela população, aqueles moradores. Então, onde tem muita promiscuidade sexual, enfim, muitos pecados assim, vamos assim dizer. Tem muito crime, muito assalto, muito... Então, você vê que está tudo junto, está ali uma mistura, que a pessoa fica sem saber o que é o que, quem é pior que quem. Ou seja, às vezes nós podemos até nem associar. Se nós não conhecendo a palavra, ou não lendo assim como estamos a ler agora, nós vamos achar que não é coincidência. Ou vamos nos focar só para aquilo que realmente nem na pessoa está vendo. Não, houve um assalto, houve uma coisa, houve... Então, a pessoa vai ver e vai pensar, não, é só muito crime ali muita criminalidade. Mas o outro lado da moeda, a pessoa não vê. Então, quando nós vemos essas duas comparações, que uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Aqui estamos a falar no caso de idolatria. A idolatria, que era o foco lá em Roma, Isso não estamos a falar ainda do cristianismo. Isso não estamos ainda a falar do cristianismo com base, porque o cristianismo é que é os crentes, é os que creem em Cristo. Então, quando Paulo vai para Roma, já havia o grupo de pessoas convertidas a Cristo. Já havia também muitos judeus, mas havia os de lá, a população de lá, os nativos. Então, qual era a crença deles? É isso que nós temos que entender. Não era o cristianismo. O cristianismo chega em Roma através dos judeus. Porque Paulo era judeu, ele era romano também, de nacionalidade, de nascença, ele nasceu em Roma. Mas quem traz o cristianismo são os judeus convertidos a Cristo. Porque foram os judeus que andaram com Jesus. Foram os judeus que receberam o Pentecostes em Atos 2, que nós lemos, quando o Espírito Santo desce sobre eles começam a falar em línguas, começam a profetizar. Todos esses milagres que nós vemos Pedro a fazer, Paulo a fazer, é tudo depois do Espírito Santo. Amém? Depois de eles receberem o Espírito Santo é que eles começam a fazer milagres. Ou seja, o Espírito Santo neles, ou seja, o poder do Espírito Santo neles é que age
é que faz, ou seja, eles são um instrumento, assim como eu estou a ser um instrumento para ler e falar, amém? O poder do Espírito Santo em mim é que vai agir, por exemplo, na tua vida, na vida de quem tiver a ouvir, não sou eu. Então, se eu orar por ti, você for curado, se eu orar por alguém e essa pessoa for curada, não sou eu, é o poder do Espírito Santo em mim. A mesma coisa acontece contigo. Você também, quando for orar por alguém e essa pessoa é curada, o poder não é teu, não é a fulana é o fulano, não. É o Espírito Santo que te usou. Você simplesmente foi um instrumento para o Espírito Santo agir. Então temos que entender isso tudo, é importante. Então, este povo que ouve Jesus, que recebe o Espírito Santo, começa a espalhar as palavras de Jesus. As pessoas começam a se converter. Conforme uns vão se convertendo, vão falando para outros. Amém? Eu me converti, eu vou falar para vocês, são o meu público, são as pessoas que eu conheço. Agora, as pessoas que vocês conhecem, eu não conheço, provavelmente. Então, vocês também vão falar. Então, é assim que a palavra propaga. Então, foi isso que aconteceu. Quando os judeus que ouvem a palavra, recebem o Espírito Santo, vão para Roma, eles levam o cristianismo para Roma. Levaram para Roma, né, para a Itália, levaram para a Ásia, levaram para outros lugares da Europa, levaram para a América. A palavra de Deus se espalhou de tal forma que nós estamos a ver hoje como é que foi espalhado. Ou seja, aí é que começa o cristianismo em Roma. Amém? Então, quando Paulo ele escreve essas cartas, ele está a chamar a atenção da população, dos crentes, não da população que não quer ouvir, porque esses nem vão ler a carta, nem vão ouvir. Você pode gritar, pode pôr o microfone. As pessoas que não querem ouvir simplesmente vão fechar os ouvidos e vão continuar a vida. Mas os que querem ouvir, eles param, eles ouvem. Amém? Então é isso que acontece. Ele, quando manda essas cartas, ele manda para as pessoas que querem ouvir. Ou seja, manda para as igrejas que já estavam, aqueles grupos que nós estamos a falar que se formaram, já eram consideradas igrejas. Igreja. Né? Porque quando nós nos juntamos, um grupo de pessoas, por exemplo, vamos juntar, vamos fazer um culto aqui na minha casa. Somos 10 pessoas. Depois vai aumentando. Nós já somos uma igreja. Porque nós, na realidade, nós pessoas é que somos a igreja. O templo, né, que nós chamamos de igreja, o físico, não é igreja. É o templo, vamos assim dizer, a casa do Senhor, né? Que nós vamos, prestamos culto, adoramos, ouvimos a palavra, mas a igreja somos nós. A igreja não é aquela parede que você vai, que tem um nome. Por isso é que eu digo, não adianta nós defendermos, não, nós batemos no peito, quer dizer, nós estamos bem mais a defender a igreja, o nome do espaço, do que defender Jesus. Nós é que somos igreja. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, não é buscar o prédio, a casa, aquilo vai ficar. O nome, não, minha igreja mesmo é que é verdadeira, é que salva. Quem é que é da minha igreja é que vai para o céu, quem não é, vai para o inferno. A igreja vai ficar, a igreja, casa, parede, vai ficar. A igreja que a Bíblia fala que vai subir com o noivo somos nós. Então, todas as pessoas que se reúnem para falar de Deus já é uma igreja. Então, esses grupos que foram se formando conforme, né, nós lemos em vários capítulos. Paulo foi para Cesareia, Paulo foi para Damasco, Paulo foi para várias cidades. Estamos a falar de uma pessoa, Paulo. Começamos a falar de Pedro, depois falamos de Paulo. E os outros 12? Os outros 11, né? Porque Pedro era um, Paulo não era dos 12. Pedro fazia parte dos 12. E os outros 11, para além de Pedro, Paulo surge depois. Assim como Paulo surgiram outros. Então a palavra de Deus foi se espalhando. Então esses grupos, conforme eles iam montando, se tornaram as igrejas. Por isso é que diz as igrejas primitivas. Primitivas por quê? Porque são as primeiras igrejas. As primeiras igrejas cristãs. Depois cada um deu o seu nome. Amém? Uns deram nome A, outros deram nome B, outros deram nome C, mas é a igreja de Cristo. Então,
como é que vivia o povo em Roma? Qual eram as crenças dele? Porque agora estamos a falar de Roma. Então, eles não seguiam o que estava na Bíblia, porque eles não eram crentes. Estamos a falar de Bíblia, hoje é Bíblia, né? Antigamente eram os manuscritos, eram as escrituras, né? Livros diferentes, livros escritos em papiros e foram escritos em diferentes materiais. Amém? Porque dependendo da época, a Bíblia em si foi escrita em 1500 anos, mais ou menos, toda a Bíblia. Então, em cada tempo, vamos assim dizer, usava-se vários tipos de material, até chegar no papel, né? Até pedra foi usado. Os mandamentos, por exemplo, foram escritos em pedra. Então, para dizer o quê? Que as escrituras que eram lidas vinham dos judeus. Foram os judeus que receberam a palavra de Deus. Os judeus é que receberam a palavra de Deus, que é para depois espalhar para o mundo. Então, o que cada país que eles chegavam com as boas novas de Jesus, quais são as práticas, o que se fazia antes deles saberem que Deus é Deus? Cada um já tinha a sua crença, cada um já tinha as suas como é que se diz? A sua forma de viver, né? A sua forma de praticar a fé. Mas não era o que Deus, não era conforme Deus orientava. Porque se assim fosse, também temos que pensar, por que Deus escolheu os judeus que é para receberem a palavra? Porque não é porque os judeus foram o primeiro povo da terra, não existia mais povo. Existiam outros povos, mas Deus escolheu por causa do coração deles. Eles já criam, eles já viam, porque imagina, você chega aqui, não sabe de nada, e você vê mar e tudo, né? Cresce e vê aqui. Ou seja, eles já criam que existia uma força, um poder maior que tinha feito aquilo tudo. Ou tudo isso que nós vemos. E eles tinham um coração voltado para Deus. Então Deus viu que eles tinham um coração que acreditava nele. Enquanto os outros povos acreditavam em o sol é Deus, a lua é outro Deus, a estrela, né? Os que creem nos astros, infelizmente existem até hoje, né? Os que acreditam nos astros, que é Deus, que você vai na Índia, por exemplo, acreditam que os animais, né, tem animais que são Deus, até rato é Deus, enfim. Mas isso por quê? Porque nós, como somos espirituais, nós não somos um corpo que vive. Não, o corpo e depois morre. Não, nós somos uma alma que vive num corpo. Nós somos alma. A nossa essência está na alma, está na nossa alma. E a alma é espírito, é espiritual. Amém? Então, como nós somos alma que vive dentro de um corpo, nós temos uma carência espiritual. Essa carência, que se chama, às vezes as pessoas falam vazio, é preenchido por alguma coisa. Nós temos essa necessidade de crer em alguma coisa. Nós temos que acreditar em alguma coisa. Nós temos que ter fé em alguma coisa. Então, se você cresce numa casa que acredita que rato é Deus, você vai crer que rato é Deus. Ninguém vai te tirar da cabeça que rato é Deus, porque você cresceu naquela casa, naquela família, dizendo, não, rato é Deus. Se você cresceu numa casa que dizem que o elefante é Deus, é Deus. Não, na minha casa o sol é que é o Deus. Então o sol é Deus. Até você conhecer a palavra de Deus. Até você conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Até alguém chegar a ti e te dizer, olha, rato não é Deus, desculpa te dizer, sol não é Deus, elefante não é Deus. Amém? Então, quando você vai conhecer a palavra de Deus, e você vai entender que tudo isso foi criado, tudo que foi criado não pode ter reverência de Deus, não pode. Tudo que o ser humano faz com a mão, não pode ser adorado. Então, isso tudo é o que ensina aqui na palavra de Deus. Deus não quer ser trocado por nada, nem ninguém. Só Ele é o merecedor de toda adoração. Toda a glória, toda a exaltação tem que ser dada ao Criador dos céus e da terra. Ele é que nos fez, Ele é que nos criou. Nós temos o fôlego de vida que Deus nos colocou.
Então nós temos que adorar a Ele. E isso nós precisamos de entender, nós precisamos de aprender. Isso aprende-se. Amém? Nós estamos aqui a falar sobre a palavra. Então isso é o que nós falamos. Eu falei há dias sobre nós criamos também termos discípulos, né? Porque temos que ter, nós somos seguidores de Cristo, então logo vamos ter discípulos. Mas vamos ter discípulos para nós também sermos Deus, para também sermos santos? Não, temos que ter discípulos para ensinar sobre o caminho que leva a Jesus. Esses discípulos vão ser nossos discípulos enquanto nós estamos a ensinar. Depois dele caminhar, você também vai ser discípulo de Jesus. Também vai ensinar outra pessoa. Então, quem são os nossos primeiros discípulos? Os nossos filhos. Você tem filhos pequenos, então tem que começar a discipular, tem que começar a ensinar a verdade que está na Bíblia. Os filhos vão, nós pensamos que não, criança não entende. Criança chega, influencia na escola. A criança influencia na escola. Os meus filhos, eles sabem que, né, aqui na Inglaterra comemora-se o Halloween, que é o dia das bruxas. Eu sei, de acordo com a Bíblia, que não se comemora dia dos mortos. Amém? Então, dia das bruxas é dia dos mortos. É dia dos... Já fala mesmo o nome, dia das bruxas. Então, bruxa não é para eu festejar. Não é para eu pintar o meu filho e dizer, vai pintado. Não é para fazer isso. Então, desde pequenos, eles já aprendem que não é de Deus. Quando eles chegam na escola e chega essa altura do Halloween, né, que é outubro, as crianças começam a falar, ficam todas... Então, no dia é uma coisa, enfim, porque eles sabem que eles recebem doces e tal. Os meus filhos sabem, eles falam, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Eles falam nos colegas. Se eu não lhes ensinar, quem vai lhes ensinar? Porque eu não posso deixar na responsabilidade da igreja ensinar algo que eu é que tenho... A igreja só faz um reforço daquilo que eu ensino em casa. Né? Porque se eu deixar toda a responsabilidade para a igreja, vai falhar, não vai ser suficiente. Então, eu só vou à igreja ao domingo, às vezes vou à quarta-feira, que nós temos também culto à quarta, mas não vou sempre. E quando eu vou, não lhes levo por causa do horário, né, que acaba o culto. Então, só no domingo não é suficiente para influenciar meu filho. Eu preciso de ser uma influência dentro de casa. A igreja reforça, ou seja, ele vai ver, minha mãe fala, ela lê na Bíblia, mas a igreja também está falando a mesma coisa. Então reforça. Ele chega na escola, ele é uma influência na escola. Então é isso que nós, como pais, né, como mães, estamos a fazer, estamos a pregar a verdade para os nossos filhos não caírem no engano. Para não chegar amanhã alguém e lhe dizer que não, essa caneta aqui virou é Deus. Não, você pode adorar. Não, se você levar essa caneta no teu bolso, aqui dentro do coiso, vais ter sorte de não sei o que. A palavra de Deus diz que isso não se pode ter adoração a outras coisas. Não podemos ter amuletos. Não podemos confiar a sorte a outras coisas a não ser Deus. Então já ensinou meu filho. Então já ninguém vai lhe enganar nisso. E eles são crianças. Então aprender desde crianças. Quando forem adultos, ninguém vai lhes enganar. Então os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Se você já tem filhos grandes, já não tem como lhes influenciar, porque depois chega uma idade que nós já não ouvimos a nossa mãe, nosso pai, né? Já temos a razão, nós é que temos a razão. Então você vai influenciar o teu neto. Amém? Porque alguém tem que influenciar essa nova geração. Alguém precisa influenciar essa nova geração. Porque imagina nós, se não tivesse alguém que se posicionasse em bater mesmo o pé no chão e dizer, não, vou cumprir o que a Bíblia diz. Ninguém vai conseguir cumprir 100%, mas existem coisas básicas que um cristão deve fazer para manter a salvação. Então é necessário que se faça. É necessário que se faça o máximo. Imagina se todo mundo, não quer saber de Bíblia, não quer saber de igreja, não quer saber da palavra de Deus. Hoje iria morrer. Hoje não iríamos estar aqui para falar de Deus, não íamos ter a Bíblia, não teríamos o livro para dizer que não está uma lei, está aqui mesmo, está a verdade. Se fosse só boca, eu ia aumentar um ponto, o outro ia diminuir outro ponto, não ia chegar a palavra, né, a palavra certa. Mas graças a Deus que houve pessoas que se posicionaram, houve pessoas que disseram sim, eu aceito, eu vou, Senhor, eis-me aqui.
Eis-me aqui para cumprir a tua palavra, para levar a tua palavra adiante. Que hoje estamos aqui, estamos a falar sobre a palavra. Pessoas que se posicionaram, pessoas que oraram. Quantos avivamentos houve ao longo desses anos? O primeiro avivamento que houve foi em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a Igreja de Cristo. Depois daí, houve muitos outros avivamentos. E graças a alguém que se levantou em oração, hoje estamos aqui a crer que Jesus é Deus, a crer que existe uma luz no fundo do túnel, no meio desse caos todo que está o mundo, no meio dessa perdição toda que está o mundo. Nós cremos que existe uma salvação, que existe algo melhor, que existe uma esperança para mim, para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto. Amém? Então nós temos que pegar, nos posicionar e dizer, não, vamos ensinar a palavra para a palavra de Deus não morrer. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nenhum de nós para fazer. Ele pode, se quiser, nos converter todos mesmo, até quem não acredita em Deus. Não acredita em Deus, não acredito, Deus não existe, nunca lhe vi. Até Deus amanhã pode pegar, a pessoa acordar, já é crente. E ninguém vai entender nada, porque Deus tem esse poder de nos fazer assim, mudar a chave. Mas Deus não nos fez assim. Deus não nos fez robôs, que é só mudar um software e agora todo mundo está programado. Não, Ele nos fez para nós termos livre arbítrio, para nós virmos a Ele com coração, com vontade própria. Deus nos fez assim, porque Deus quando fez o homem no jardim, né? Quando fez Adão, ele tinha, todos os dias ele vinha até com Adão. Todos os dias vinha até com Adão. Porque Deus nos fez para ter relação com Ele. Para nós termos uma amizade, para nós termos uma conexão, para nós conversarmos com Ele. Então nós precisamos de ter essa relação com Deus. Amém? Nós precisamos de ter, não é só cumprir, não. Deus nos fecha boa de regra e temos que cumprir só isso. Não, Ele quer uma relação. Então, nós só vamos conseguir ter uma relação com Deus quando nós começarmos a caminhar com Ele, quando o Espírito Santo dele vem habitar em nós, porque Ele é que vai nos ensinar, Ele é que vai nos convencer do pecado, Ele é que vai nos convencer do juízo, Ele é que vai nos converter à palavra de Deus. Então aí há a conexão com Deus, aí vamos nos sentir mais à vontade, aí vamos começar a conhecer Deus. Deus, afinal eu sempre criei em Ti, mas não sabia que afinal você existe mesmo de verdade. Tipo assim, eu sabia que você existe porque me falaram, mas não estão prontos, né? Agora você, quando começa a sentir Deus, fala, uau, você não é real? Não, só pode ser Deus que fez isso. Amém? Então é isso que a palavra nos propõe, uma relação com o nosso Pai Celestial, uma análise de tudo aquilo que nós lemos hoje. Amém? Se nós pegarmos e trazemos tudo isso que lemos para o contexto atual, para a nossa vida hoje, para a nossa realidade do mundo, eu nem estou a falar a realidade da nossa casa, mas a realidade do mundo, da cidade, tudo isso, você vai falar, uau, isso acontece mesmo, e aí está assim, tudo está aqui descrito. Como é que as pessoas, como é que se afastaram de Deus? Como é que Deus permitiu que as coisas acontecessem? Porque não é Deus que permitiu, Deus desejou que as coisas chegassem a esse ponto. É o próprio pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Nós é que nos afastamos. Porque, para e pensa, sempre que você faz uma coisa de errada e você sabe, Deus mesmo está a me ver. Você vai, se eu orar, nem adianta orar. Porque Deus mesmo viu que eu fiz de propósito. Tipo assim, né? Que às vezes nós fazemos coisas que podiam ser evitadas. Então, eu estou a falar porque eu passo por isso também. Então, o que vai acontecer? Você vai falar, nem adianta orar. Pedir perdão. Deus nem vai me perdoar. Ou seja, nós é que nos afastamos. Nós é que achamos que pecamos tanto que Deus não vai nos perdoar. Nós é que achamos que pecamos de tal maneira que Deus é tão precioso, tão limpo, que se nós lhe encostarmos com a nossa sujidade, com a nossa sujeira, Ele não vai nos aceitar. Então o que é que nós fazemos? Nos afastamos dele. Nós nos afastamos dele. E depois, quando você se afasta, porque fez um pecado, né? Porque pecou uma vez, depois você vai fazer outra coisa e vai falar, mas isso, não, ou seja, você só vai se afastar cada vez mais.
nós nos afastamos de Deus. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta do amor de Deus. Mas Deus está sempre na mesma posição. Sempre à espera de braços abertos para nos aceitar e nos perdoar quantas vezes forem necessárias. Mas o pecado que vem do nosso inimigo da nossa alma, que fica a nos falar, fizeste isso, porque ele agita para você fazer, depois te agita, depois tem coisa na cabeça, tipo, você tá mal mesmo, se você morrer hoje, vai mesmo pro inferno, você já começa a condenar as nossas atitudes. Então aí a vergonha vem mais, não, Deus mesmo, Deus já nem sabe que eu existo, já nem me vê mais, ou seja, é isso que nós precisamos de refletir e entender, porque o que a palavra nos fala sobre isso? O que a palavra nos diz sobre isso? Amém? É isso, a palavra de Deus para a nossa vida hoje foi essa. Deixar esse tempo de reflexão, né, que é para nós pensarmos nisso tudo que nós lemos. Quem entrou um pouquinho mais tarde não conseguiu ler ouvir a leitura, né, do início, depois eu vou deixar a live gravada, que é para você poder assistir de novo, apontar, sublinhar as coisas importantes, as coisas que tocarem mais. Tem muita coisa boa aqui que precisa de ser marcada mesmo na Bíblia, que é para depois, né, futuramente voltar aqui. Eu já fiz as minhas anotações, então voltar e ler e lembrar e refletir, porque é isso, a palavra tem que ser vivida. A palavra não tem que ser só lida, mas precisa de ser absorvida de forma que nós vamos viver a palavra. Ela está entranhada no nosso ser, que faz parte de nós, então nós vamos começar a viver a palavra. Amém? Então por hoje é tudo. Não sei se alguém tem algum pedido de oração, se alguém tem alguma, deixa eu ler se tem alguma mensagem, senão vamos encerrar nossa live e a gente vai estar juntos de novo amanhã, se Deus quiser, Jesus não voltar. Vamos ler o capítulo 2. Se ninguém tiver nenhum pedido de oração, eu te convido a fechar os olhos. Vamos orar, que é para encerrar a live. Amém? Aleluia, aleluia. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, Senhor, te damos graça, Pai amado, por mais uma noite, Senhor. Mais uma noite, Senhor, que estivemos aos teus pés, Pai amado, para aprender mais de ti, Senhor. Oh, Pai amado, obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é boa, é viva, é eficaz, Senhor. Faz sentido a nossa vida, meu Pai. A tua palavra, Senhor, vem como uma forma de reflexão, meu Pai, sobre tudo que nós vivemos, tudo que nós vemos, Senhor, na nossa realidade, na nossa sociedade. E, Senhor, obrigado, meu Pai, porque a tua palavra também nos confronta, nos conforta, nos ministra, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, meu Pai. Obrigado por todo trabalhar em nós, Senhor, todo agir em nós, Pai Santo. Obrigado, Pai Santo, porque nós cremos, Santo, que tu estás a fazer a boa obra nas nossas vidas, Senhor. Graças te damos, te glorificamos, te bendizemos, Pai Santo, por tudo que és, meu Pai, na nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por nunca teres desistido de nós, meu Pai. Mesmo nos momentos, Senhor, que nós não merecíamos, Senhor. Mesmo nos momentos, Pai Santo, que nós estávamos na lama do pecado, meu Pai. Cegos e cegas, meu Pai. Tu nos agarraste, nos limpaste, meu Pai. E nos aceitaste, meu Pai, assim como nós estávamos. Pai Santo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a transformar o nosso caráter, continue a transformar a nossa mente, Senhor, continue a transformar a nossa vida, Pai Santo, para que possamos, meu Pai, dar frutos, meu Pai, daquilo que fizeste em nós, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a fazermos novos discípulos para a tua obra, novos discípulos, meu Pai, para o teu reino, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Nós não sabemos falar, meu Pai, mas tu sabes as palavras certas. Então eu te peço, Pai Santo, que o Senhor ministre através de nós, meu Pai. Que o Senhor nos use, meu Pai, que sejamos instrumentos na tua mão, flechas, meu Pai, na tua mão, meu Pai, que possamos ir longe, meu Pai, e alcançarmos, Senhor, vidas para o teu reino, meu Pai. Resgatar,
libertarmos, meu Pai, através do Teu poder, vidas das mãos do inimigo das nossas almas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos a nossa vida, entregamos as nossas casas, as nossas famílias, Senhor. Entregamos os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos trabalhos, empresas, meu Pai. Tudo aquilo que temos e nós cremos que o Senhor nos deu, nas Tuas santas e benditas mãos, meu Pai. Na certeza que o Senhor irá cuidar de tudo, meu Pai, com zelo, meu Pai, para que o inimigo não se aproxime, meu Pai, não coloque as suas garras, meu Pai. Assim nós oramos, encerramos essa live, meu Pai, mas te pedimos que a Tua presença nos acompanhe, meu Pai. Que a Tua presença seja na ida, na volta, meu Pai, aonde estivermos, Senhor. Faça morada em nós, meu Pai, eu te peço. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor. E a gente se vê amanhã, se Jesus não voltar. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo grande.